A graça e a paz do Senhor Jesus, daremos continuidade aos estudos da disciplina Pentateuco e livros históricos. Nesta aula, nós trataremos sobre os livros de 1ª e 2ª Samuel, os primeiros livros de Samuel, o 1 e o 2. A autoria desse livro, pelo menos parte dela, é atribuída ao próprio Samuel, personagem que dá nome a esses dois livros. As outras partes são atribuídas aos profetas Natã e Gade. Como nós lemos lá no primeiro capítulo, o nascimento de Samuel é fruto de um milagre de Deus, uma vez que Ana, sua mãe, é uma mulher estéril, então não poderia dar luz, mas Deus atende a uma oração de Ana e, ao atender a oração de Ana, Deus não apenas realiza um milagre para Ana, um milagre familiar, mas também um milagre para toda a nação de Israel. Pois, como nós mencionamos, o período anterior a Samuel, ou um período que vai ser concluído com o ministério de Samuel, que é o período de Juízes, é um período onde a apostasia se tornou como uma marca constante de fracasso em desobediência do povo de Deus. Uma série de fracassos, sucessivos fracassos. Mas, ao conceder esse milagre a Ana, Deus também concede um milagre ao povo de Israel, pois a partir daquele momento, a história de Israel toma um novo rumo, pois Samuel passa a ensinar o povo novamente a obedecer. Há um início ali de unificação das tribos de Israel que culminará, sim, na unificação política com a instituição da monarquia. Então, nós temos aqui como uma temática observada nos livros de Samuel, que é o estabelecimento de Israel como reino teocrático. Lembrando que o reino teocrático é o reino onde Deus governa acima de tudo, através dos reis humanos. Então, a orientação que os reis precisam vem de Deus, e essas orientações geralmente eram dadas pelos profetas e aqueles que comunicavam a palavra de Deus. No cânon hebraico, só um detalhe aqui em relação ao livro de Samuel, no cânon hebraico, os dois volumes eles são agrupados em um volume só, então ele é denominado o livro de Samuel. No caso da Septuaginta, eles foram separados. Então, o livro de 1ª e 2ª Reis seria os livros de Samuel, que de fato tratam aí da história história de Saul e a história de Davi. E no caso dos livros de 1ª e 2ª Reis que estão na nossa Bíblia, seria lá na Septuaginta como 3º e 4º livro de Reis. Então, só para vocês entenderem, 1º e 2º Samuel seria 1º e 2ª Reis. Então, o Reis das nossas Bíblias seria 3º e 4º Reis lá na Septuaginta. Mas como nós mencionamos lá no início da disciplina, essas são apenas divisões diferentes, mas o conteúdo de cada livro é o mesmo que aparece tanto no hebraico quanto na Septuaginta e em nossa Bíblia cristã, a Bíblia evangélica que nós utilizamos. Então, o livro de Samuel, como mencionamos há pouco, encerra o período de Juízes, inicia o registro aí dos primeiros reis de Israel, que seria Saul e
Davi. Então, é um período, como nós falamos, né, no aspecto religioso, ainda muito marcado, né, pela apostasia, o abandono da fé em Deus, a desobediência aos ensinamentos de Deus e a práticas, né, idólatras. E muitas vezes, dentro do próprio sistema religioso, como foi o caso, né, de Ofni e Finéias, que desonravam a Deus através, né, dos seus serviços. Então, por conta disso, a Deus trouxe juízo não apenas a eles, mas ao povo de Israel. E naquele momento, né, em que esses que deveriam honrar a Deus, né, servindo a Ele, né, com santidade, a Deus permite que os filisteus, né, levam a Arca da Aliança. E é muito interessante, né? Porque a Arca da Aliança, ela representa, né, a presença de Deus entre o povo de Israel. Lembram que nós falamos lá do tabernáculo, né? Deus habitando entre o povo. E ali, né, na arca, mais especificamente, Deus se revelava, né, ao sumo sacerdote, né, uma vez ao ano, quando ele adentrava aquele espaço. Então, ali estava um símbolo da presença de Deus, mas Deus permite que os filisteus levam embora. Por conta disso, né, o próprio Deus traz juízo, né, sobre os filisteus, primeiro, né, destruindo, né, o falso deus filisteu Dagon, e também trazendo aí doenças, né, que a palavra fala, né, de Deus fala, né, de hemorroidas, né, terríveis que assolaram os filisteus por conta deles terem trazido a arca para o território filisteu. Então, no período de Samuel, é um período de estabilidade, tanto religiosa, né, quanto política, justamente por conta, né, da palavra de Deus que está sendo ensinada. Deus passa a comunicar a palavra, coisa que nos dias de Eli já não era comum. Então, Deus, uma vez que o povo está se voltando para ele, Deus age, né, em favor do povo, trazendo aí livramento sobre os inimigos. Então, nesse contexto aí, né, do ministério de Samuel, né, o povo reclama a Samuel o direito de ter um rei como tinham as outras nações. Então, embora naquele primeiro momento, né, Samuel sente assim um pouco rejeitado, né, pelo povo, uma vez que ele estava agindo ali como um governante, né, um líder da nação, mas Deus, na realidade, diz a Samuel que o povo estava, na realidade, rejeitando a ele, mas que ele poderia fazer o que o povo estava pedindo. Então, naquele momento, Saul, né, se torna o primeiro rei de Israel. Então, por meio de Saul, Deus começa a trazer aí livramentos ao povo de Israel. Porém, como nós vemos nos relatos de Samuel, né, o profeta Samuel, a obediência de Saul ou o zelo de Saul não durou muito tempo, né? Pelo fato dele começar a agir por conta própria, a desobedecer às ordens de Deus, não demorou muito, Deus rejeitou Saul e disse para Samuel que tinha preparado um rei segundo o seu coração. Então nós vemos aí uma dinastia sendo já decretado o fim, que é a dinastia de Saul, para dar início à dinastia de Davi. A dinastia que, segundo o próprio Deus, não teria mais fim. Por meio de Davi, nasce, né, o Redentor, o Messias. Então, esse elo de eternidade, uma vez encontrando em Cristo, cumpre a palavra de Deus dada a Davi, de que o reinado dele seria um reinado eterno, ou a aliança que Deus faria com Davi seria uma aliança eterna. Então, enquanto Davi não assume de fato
né, o trono, né, Saul governa e o povo perece, né, nas mãos dos filisteus por conta da maldade do coração desse rei que desobedeceu a Deus. Então nós temos aí alguns destaques, né, já mencionados, um deles, Saul e Davi são ungidos, né, no contexto aqui do livro. A arca é tomada pelos filisteus. Há no livro, né, uma batalha épica, grandiosa, né, que é a batalha de Davi e Golias, quando Davi, né, mata o gigante filisteu Golias. Há um destaque no livro, e aí agora já relacionado ao reinado de Davi, né, depois, né, da morte de Saul, né, na mão dos filisteus, né, na batalha, né, de Gilboa. Davi é coroado rei, né, em Israel. Embora houvesse ali uma tentativa, né, de um filho de Saul tentar dar continuidade à dinastia, mas Deus já havia determinado o fim. Então, mesmo que esse, né, Isbosete tentasse assumir o trono, mas Deus já havia rejeitado Saul e toda a sua dinastia. Então, Davi é coroado rei e se torna um exemplo, embora, né, o livro não deixe de mencionar fatos lastimáveis, né, derrotas espirituais de Davi, como foi o caso, né, com Betseba, o caso, né, da morte de Urias, essa questão, né, que faz parte ali do contexto do adultério de Betseba, a questão do censo militar, né, uma atitude arrogante de Davi que foi punida por Deus, e também relacionada aos filhos de Davi, né, a família de Davi, como nós vemos, foi uma família muito conturbada, alguns filhos dele, como nós vemos lá, né, Amnon, que cometeu um incesto, assim, forçando, né, sexualmente a sua irmã Tamar. Posteriormente nós vemos Absalão vingando, né, a sua irmã Tamar, matando Amnon, e em seguida nós temos lá Absalão tentando usurpar o trono de Davi e, além disso, cometendo aí outros desatinos lá enquanto tinha dominado em Jerusalém. Mas Deus agiu em todas essas circunstâncias, embora, né, Davi tenha agido contrário aos ensinamentos de Deus, Deus agiu com bondade e misericórdia, trazendo livramento, pois independente, né, dos atos, não que Deus tenha se agradado de modo nenhum, né, das atitudes que desonraram a Deus, os pecados de Davi, mas Deus permanece fiel, independente das ações de Davi. Então, nós temos aí, né, na parte final, né, dos livros, né, como Davi prepara, né, o templo, né, compra materiais, o local do templo, algo que seria realizado aí no seu filho Salomão. Então, para a gente concluir esta aula, nós temos aqui, né, uma clara referência cristológica relacionada a Davi, né, como sendo o antecessor ou aquele que inicia, né, a dinastia que não teria fim, que é o reino, né, de Jesus. Então, essa aliança que Deus firma com Davi aponta para a vinda do Messias, né, que foi denominado filho de Davi, porque era da descendência desse rei que foi um rei segundo o coração de Deus, e um rei que, embora não sendo perfeito, mas estabeleceu um padrão, né, um padrão de obediência que deveria ser seguido pelos outros reis de Israel. Então encerramos aqui a nossa aula 7, e Deus abençoe e até uma próxima.